Olá, seja muito bem-vindo ao Conversa de Vendedor. Você já pensou como é que é o dia a dia de um advogado? O que ele pensa, as ações que ele toma, como é que ele divide o dia a dia? Então, o Conversa de Vendedor de hoje é exatamente para você descobrir isso, descobrir como é que é esse dia a dia de alguém que atua na área do direito. Eu estou hoje com a Laís Cardoso Costa. A Laís é uma das sócias da Costa e Souto Advogados. Ela também é diretora, é a vice-presidente dessa diretoria da AGET, e vai contar para a gente um pouquinho mais sobre como que é empreender na área do direito. Laís, seja muito bem-vinda ao Conversa de Vendedor. Olá, Eric. Muito obrigada pelo espaço. É um prazer estar aqui hoje com você. Show de bola. Lembrando sempre que Conversa de Vendedor tem a parceria de CDL Tubarão e CDL Empregos para encontrar o talento certo para a sua vaga de emprego. É fácil, é rápido, é grátis, é exclusivo e é para você. Visite cdltubarão.com.br, clique na aba Empregos e encontre mais vagas. Tá com a gente também a Top Pack Embalagens. A Top Pack é uma distribuidora para você que tem o seu negócio na área da alimentação. Você está procurando embalagem para o seu sushi, para o seu delivery, para a sua confeitaria, padaria, restaurante? A Top Pack é o lugar certo. A Top Pack tem embalagens de todos os tipos, as melhores marcas e as melhores opções, com o melhor prazo de entrega para você. Então, mais informações você vai encontrar no Instagram da Top Pack, tem os contatos lá tudo certinho, @Top Pack Embalagens, e também no 48 DDD 99104 1875. DDD 48, sul de Santa Catarina, 99104 1875. Está com a gente também a Influx Idiomas. A Influx Idiomas em inglês e espanhol para você que quer aprender uma nova língua, que quer desenferrujar o seu inglês, o seu espanhol, fazer aquela reunião de negócios ou viajar para fora do país a trabalho ou a lazer, assim que a pandemia acabar. Desenferruje seu inglês, desenferruje seu espanhol na Influx. O inglês da Influx é ensinado através de chunks, que são combinações de palavras que vão permitir que você fale inglês de maneira nativa e não literal. Então esquece essa maneira literal de aprender inglês e vem aprender inglês com a Influx. A Influx está com matrículas abertas para esse semestre. E mais informações você encontra no www.influx.com.br ou nas redes sociais da Influx. Dito isso, roda a vinheta. Bom, de volta com Conversa de Vendedor. E a primeira coisa que eu quero saber, Laís, é por que você escolheu a área do direito? O que te motivou e o que te apaixona, te impulsiona e te mantém nessa rotina todos os dias? Então, assim como a maioria dos demais alunos de direito, estudantes de direito, eu entrei no curso porque eu imaginava que eu seria um dia funcionária pública, que hoje no Brasil ele é um emprego estável, é um emprego com uma renda que te proporciona uma renda legal no final do mês, que te dá garantias, e eu entrei com esse objetivo. Ao longo do curso, eu fiz alguns estágios. Eu fiz estágio no fórum, em gabinete, no cartório, e no meu último semestre de faculdade, eu fiz um estágio no escritório de advocacia. E no estágio do escritório de advocacia, eu consegui ver o que eu realmente queria. Mas ainda no meu estágio anterior, que foi no fórum, um assessor de um juiz que eu trabalhei, ele me falou, leu uma das peças que eu fiz, uma das sentenças, ele me falou assim, isso tem muito perfil de advogada. Tu tem muito perfil de advogada. Tu defende muito uma parte, quando na verdade tu tem que ser imparcial, porque o papel do juiz ali tem que ser imparcial, né? Analisar bem as provas e decidir de acordo com o que tem no processo. E naquele caso, eu tinha pego muito a versão do réu e tinha defendido com unhas e dentes. Quando eu fui para o escritório de advocacia, que era um escritório bem antigo aqui na cidade de Tubarão, muito bem conceituado, eu tive um amparo muito legal, eu me senti muito bem recebida e me conectei com a profissão, porque é muito da tua natureza, ou tu ter mais um perfil de funcionário público, ou tu ter mais aquele perfil de fazer a justiça, de colaborar com uma das partes.
E eu me vi mais nessa situação. Então, foi ao longo do curso, inclusive atuando dentro do fórum, para saber o que eu realmente queria, né? E nesse meio tempo, a gente encontra muitos desafios, porque a maioria dos estudantes de direito, eu imagino que eles não venham de famílias de advogados. Existem alguns sim, mas a maioria não vem de família de advogados, de profissionais do direito. Então, a gente entra ali sem ter uma base. Então, a gente já começa com um desafio muito grande até para se encontrar, né? No meu caso, como eu falei, eu tinha a minha tia, que é funcionária pública, a minha mãe, então eu fui com esse objetivo. E ao longo do curso eu descobri que não era a minha vocação. Entendi. E vamos lá, uma dúvida que sempre me surge quando eu vejo os escritórios, eu vejo os advogados trabalhando e atuando e tal. Como é que vai se formando a carteira de vocês de clientes? Assim, ela vem por Uhum. indicação? Vocês têm algum meio de acesso para as pessoas? Porque eu sei que a publicidade ela é muito restrita, né? Vocês têm uma questão de Isso. publicidade muito restrita, isso eu já sei por contato com outros advogados também. Como é que vocês vão montando a carteira, assim? Porque é muito incerto, né? Uhum, uhum. Então, Eric, eu tive uma facilidade que talvez alguns advogados não tiveram a oportunidade que eu tive no começo, né? Como eu te falei, eu comecei num escritório antigo, muito bem conceituado, que já tinha uma cartela de clientes. A gente se separou, né? Eu acabei saindo desse escritório, mas ao longo do meu estágio e do início da minha advocacia, que eu estava nesse escritório, nós conquistamos alguns clientes, né, que ficaram com a gente, comigo e com o meu sócio, né, o Felipe de Souto, e foi assim que a gente começou. Eu advogo já vai fazer 7 anos, e o nosso começo teve um pouquinho de facilidade por conta dessa situação. Só que isso, ele não vai te manter por muito tempo na advocacia, porque os clientes, eles giram bastante, né? Nós temos clientes já lá desde o começo, claro, só que a gente precisa de mais por uma questão de receita, né, de manutenção de escritório, de estagiário, contratação de outros advogados. Então, é um desafio muito grande. E como que a gente consegue expandir isso? Realmente são contatos, né? Indicações, tu vai ficando conhecido quando tu atua num processo que tu se dedica, que a parte vê, né, te acompanha a audiência, ela vai consequentemente te indicar. Então, isso é um meio muito forte, se não o principal, de a gente conseguir aumentar a nossa cartela de clientes. Como tu mencionou ali, a questão da publicidade, ela é muito restrita, porque pelo nosso código de ética, nós não podemos fazer captação de clientela. Isso é uma infração ética. Então, publicidade, ela é mais limitada. Agora, a OAB, ela tem regulado essa situação, porque tem muitos advogados sentindo a necessidade de se expor mais nas redes sociais e sempre encontra essa restrição, né? Então, até recentemente, a OAB, ela definiu alguns parâmetros para que os advogados possam aparecer um pouco mais, não com a intenção de captação de clientela, mas sim promover um conteúdo jurídico nas redes sociais, né? Tudo muito limitado também para não ultrapassar o que o nosso código diz, mas também dando suporte para a gente conseguir mostrar o nosso trabalho de alguma maneira, né? Então, isso é uma dificuldade, mas a gente tem ganhado espaço aí nas redes sociais também. São preocupações muito grandes. Eu sei que na área da saúde também tem uma série de Uhum, restrições em relação a você fazer publicação, a você fazer marketing também. É muito restrito a questão de valor das coisas, não pode muito estar especificado o valor das coisas nas peças de publicidade, principalmente na área da saúde. Ah, vamos lá. Quando você vai. Porque vocês têm ali a página de vocês, da Costa e Souto, né? E aí vocês têm as páginas pessoais ali. Como é que vocês gerenciam para poder colocar esse conteúdo e como é que vocês fazem essa filtragem para saber se esse conteúdo está ou não infringindo alguma norma? O estudo é maior, eu suponho. Sim, sim. A seleção do conteúdo a gente posta toda sexta-feira, é chamado Sexta-feira Jurídica, um conteúdo, alguma informação ou sobre direito de família, ou sobre direito do trabalho, empresarial.
e com conteúdo informativo. Eu não posso fazer um vídeo, gravar, eu faço esse tipo de ação, venha para o nosso escritório, tentando captar, né? Mas com caráter informativo, explicando determinada situação, por exemplo, regimes de bens num casamento, eu posso veicular dessa forma. Então, é dessa forma que a gente faz para conseguir alavancar o nosso Instagram, né? E trazer informação para a população. E é interessante porque por mais que tu não se identifique com aquele tipo de publicidade não, de publicação, tu vai lembrar, o meu primo, meu vizinho está passando por isso. E tem bastante compartilhamento das nossas matérias, né? É interessante porque sempre vai ajudar, auxiliar alguém que tá ali acompanhando. Então, é bem legal nesse ponto. Com relação à rede social, a nossa pessoal, a gente geralmente só republica, né? Ou tenta focar mais em stories do nosso dia a dia, mas também sempre respeitando essa questão que o nosso código de ética prevê. Legal, é legal você ver isso, porque, por exemplo, eu publico conteúdo, eu não tenho nenhum tipo de código de, sei lá, de cartilha ou de código de conduta ou algo que eu precise fazer em relação a uma publicação. Eu só verifico se aquilo ali condiz exatamente com o que eu pretendo dizer ou se não infringe, eu acho que Sim, nenhum conceito meu, né? É uma coisa mais minha, sim, não uma questão de legalidade, né? Então, sim. É bem complicado, assim. é muito Chega a ser, complexo, né? sim, chega a ser até engraçado, às vezes, assim, que eu ouvi casos de OAB até de estados diferentes em que a OAB restringiu, por exemplo, logotipo do escritório numa máscara, um adesivo num carro. Então, tem muitas situações que às vezes a gente não sabe o que fazer, se pode, se não pode. Isso dificulta bastante para a gente também, né? O que é captação de clientela e até onde a gente pode colar um adesivo num carro, né? Colocar numa máscara. É Uniforme, essas coisas, bem né? complicado. Uhum. Tá, vamos lá. Agora vamos pular para uma segunda parte, que isso é uma curiosidade que me dá todos os dias, assim, que eu converso com alguém da área do direito, ou que eu imagino uma situação, ou que eu vejo algo sobre, sei lá, uma série, um filme. Cara, como é que é para o advogado quando, por exemplo, o cliente te procurou, ele vai te contar a Uhum. história dele, Aham. você que vai ter que defendê-lo por um ponto de vista, não necessariamente pelo que ele Uhum. está te dizendo. Como é que vocês fazem essa averiguação? Como é que não se apaixona, sabe? Você gostou da pessoa, você vai se afeiçoando a ela porque você tá vendo, sei lá, ela tá passando por um problema familiar lá, ou é um processo de separação que envolve criança. Como é Uhum. que você não se afeiçoa à pessoa e consegue ser justo também na montagem de vocês? Como é que vocês fazem essa isonomia? Porque é muito complexo quando você fala principalmente de vara da família, né? Sim, com certeza. A gente atua bastante também com vara da família. Eu gosto bastante, especialmente do direito de família. Assim, de um modo geral, não adianta que a gente acaba pegando amizade, fazendo amizade com os nossos clientes, né? Pelo menos ali no nosso escritório, a gente acaba criando uma relação bem legal com todos os clientes. Mas a gente tem que saber deixar de lado o que é técnico do que é uma relação pessoal entre a gente e o cliente, né? Entre os profissionais e o cliente. Então, a gente sabe dividir isso, tem que dividir isso. E quando, eu acho que foi mais ou menos a tua pergunta, quando a gente acha que o cliente não tem razão e pode perder em algum ponto, como é que a gente faz para defendê-lo sem, sem tentar colocar nossa emoção na causa, né? Nessas situações, a gente tenta também trabalhar mais com questões processuais, técnicas processuais, de enfim, prescrição, né? Depende muito do caso concreto. Mas quando a gente vê situações assim que a gente se pega, o que a gente vai fazer? Vamos tentar analisar mais o lado processual, né? Para não se tornar uma situação injusta e, claro, defender o direito do nosso cliente, né? Eu não sei se eu conseguiria, sabe? Eu nunca me imaginei assim. Muitas pessoas falaram para mim,
Ah, Eric, mas a tua oratória é bacana. Cara, mas não é só isso, é muita coisa além disso, né? Porque o advogado, Mas ele assim, tem que... Eric, se o cliente chega e fala uma coisa muito absurda pra gente, a gente tem a liberdade de dar um puxão de orelha e falar assim, não, não é assim, né? Ah, eu quero pagar R$ 100 de pensão pro meu filho. Aqui não. Tu quer pagar 100, mas então tu justifica o porquê. Tu tá desempregado, então tu vai atrás. A gente sempre, por isso que a gente sempre às vezes passa daquele limite só da relação de negócios, né? Tu parte para um lado mais pessoal, porque é uma situação muito humana, né? É uma relação muito humana que a gente tem com o cliente. Então a gente às vezes tem que avançar para o próprio bem do caso e da situação. E quando, Leis, que um advogado nega um caso? Ele tem, né, a possibilidade de negar quando vai contra os princípios dele, quando vai contra até mesmo a técnica, né? Tecnicamente pode negar, olha, eu não pego direito ambiental, por exemplo, se a pessoa se não faz, tu pode negar, né, com relação à técnica e também com relação aos teus princípios, né? Tem profissionais que se negam a pegar casos criminais, por exemplo, estupro, né, homicídio, são questões pessoais mesmo, né? Então, quem sabe que já não tem, eu não sei se eu posso dizer assim, mas um emocional, ou não tem afinidade com determinada área, né, que é difícil o direito criminal, né, nesse tipo de crime, até mesmo familiar, questão de alienação parental e tudo mais, o advogado profissional ele já muda para outro nicho do direito que é muito amplo, né? E eu suponho que o dia a dia do direito faz vocês abrirem os olhos para coisas do dia a dia, assim, né? Tipo, de Sim, vocês, por sim. exemplo, verificarem uma situação assim, sei lá, um tipo, sei lá, um abuso psicológico, um abuso, sabe, assédio Uhum, moral, essas coisas. uhum. E você fala, pô, cara, mas isso talvez é uma coisa que talvez possa ter acontecido comigo ou acontecido com alguém e eu não prestei atenção nisso. Vocês abrem muito os olhos de vocês Sim, para coisas que acontecem ali sim. no dia a dia dos clientes de vocês, né? Com certeza, com certeza. Tudo vai agregando no para a nossa experiência também, né? A experiência do cliente, situações que eles passam, que eles trazem para a gente, que a gente não imagina que possa acontecer, assim, N situações de eu usar o exemplo de um cliente sem citar nomes, né, para outros. Ó, não faz isso que vai acontecer isso, isso, isso. Então, com certeza, existe essa ponte, né? Legal. O que que a Laís, sei lá, de 17, 18 anos, diria para a Laís de agora? Não vamos dizer quantos anos depois, mas vamos dizer o que que a Laís diria para a Laís de agora, assim, já que você já terminou direito, você já advoga há bastante tempo, o que que você diria lá atrás? Além da questão do concurso público, que você mudou de ideia sozinha, né? Sim, A sim. tua experiência foi te levando para outra área, mas o que que você diria para a Laís lá de trás? Então, eu diria para ela tentar focar mais em pessoas, em relacionamentos, perder a vergonha, tentar se capacitar mais, não só no direito, porque isso naturalmente a gente faz, né? Especializações e tudo mais. Mas um advogado, ele é um empreendedor. Então, isso a faculdade não ensina. Eu diria para ela lá atrás fazer cursos voltados para isso, estudar mais essas questões, participar mais, de repente até ter entrado antes, me envolvido antes na AGET, né? Isso que eu acho que eu falaria para mim com 18 anos. Sabe que eu tenho visto cada vez mais advogados na JET e eu acho isso muito bacana, Uhum, uhum. porque isso o meu advogado hoje que trata coisas para mim, a gente se conheceu através da JET. É o networking, né? Eu acho que dali você vai ajudando a formar a tua carteira de clientes Sim, também. Eu acho que o intuito não é aquele, né? O intuito é você se relacionar, primeiro você se doa, tal, você se relaciona e vai levando os frutos disso são consequências, né? Eu acho que dessa relação que você vai estabelecendo. Mas uma coisa que eu observo é que o advogado ele é alguém que ele tem a oratória muito bacana. Você falou da questão de pessoas, né? De se relacionar, isso. de poder Uhum, se comunicar legal. uhum. Que outras características que você acha que você desenvolveu com o direito? Então, eu sempre gostei de estudar, né? Eu não sei se tu vai lembrar da nossa época da escola.
mas sempre gostei de estudar, sempre gostei muito de ler, isso é essencial, a leitura, né? A escrita, uma boa redação, também não tem como fugir. E eu vejo que em algumas peças de alguns colegas que falta um pouco mais de clareza. Tem colegas que são muito sucintos e tem colegas que são muito extensos. Então, tu saber colocar tudo isso no papel já é meio caminho andado para tu exercer bem a tua profissão, né? Fora, claro, a técnica, a legislação e tudo mais, mas a leitura, a boa oratória, como tu falou, tudo isso faz parte do nosso perfil profissional, né? Você acha que você desenvolveu essas características ou você só aprimorou elas com o direito? Eu aprimorei, porque eu, Laís, sempre fui uma boa aluna, uma boa estudante, né? Sempre tive facilidade por conta da leitura também, que eu sempre gostei de ler, de fazer redação, de formular textos, mas ao longo do curso de Direito e da minha profissão, eu também fui aprimorando isso, porque a gente tem que ler muito, né? Ler muita decisão, muita jurisprudência, muita doutrina, né? Naturalmente, se tu não gosta de ler, tu tá no curso errado, se for no direito. Eu vejo assim, eu gosto muito de entender, sabe, os meandres de cada profissão, assim, eu sou muito curioso para isso, assim. E aí, uma vez eu perguntei para um colega advogado, a gente trabalhava na mesma empresa, ele é advogado, eu perguntei para ele, falei, cara, posso te perguntar uma coisa? Ele assim, o quê? Pergunta, vai. Eu assim, cara, aquilo que eu te perguntei lá atrás, sabe? Vou dar um exemplo, assim, por exemplo, se acontece tal caso, o que que tu faz? Por exemplo, é um caso, como tu falou lá atrás, de homicídio, certo? Criminal é homicídio. O cara chegou para te defender ele. Tu já sabe que é um caso de homicídio. É muito pouco provável que seja diferente do que está sendo falado ali, né? Pelo menos em âmbito geral, salvos casos. E o que ele me falou foi muito interessante. Ele falou: primeiro eu preciso analisar se aquilo ali foi o que você falou, se aquilo ali está dentro dos meus princípios e eu vou ouvir a história dele. Se eu entender Sim. que a história dele ela pode ser defendida por mim, muitos casos, o meu trabalho não é dizer se ele cometeu aquilo ali ou não, é às vezes fazer um atenuante para aquela pena que obviamente ele vai sofrer. E eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu falei, pô, Sim. porque eu tenho muito, que isso que você falou, eu tenho muito comigo, que é a questão do princípio. Eu falei, eu não posso fazer algo que eu não acredito. E eu falei, por isso que eu brinquei com ele na época, eu nunca vou poder ser advogado, porque se eu achar que o cara que tá me falando não é aquilo, eu não vou fazer. Eu vou perder Sim. cliente a torto. Assim, porque eu não vou Não, mas conseguir fazer, né? consegue. Porque eu falei também de uma forma diferente, a gente tenta, como ele utilizou ali a questão das atenuantes, a gente tenta essas questões processuais, né? Como eu te falei, dependendo, o direito criminal é dessa forma, no direito civil a questão de tu buscar uma prescrição, por mais que tu saiba que o teu cliente está devendo, tem uma execução do cheque, aí tu verifica que aquele cheque está prescrito. Tu vai usar essa estratégia processual para defender o teu cliente, para o cliente não pagar aquele cheque, né? Porque está prescrito. Na situação do homicídio, tu vai buscar atenuar de todas as formas, diminuir ao máximo a pena daquele cliente. Mas não é porque tu não se identifica com essa área que tu não possa advogar, né? Tem muita gente, muitos advogados, talvez a maioria, eles não fazem crime, né? Não trabalham na área criminal. Vai para o direito civil, direito de família, empresarial, né? A gente tem um nicho enorme, né, de áreas aí para explorar. E nunca um advogado vai ser bom em todas. Nunca. Não conheço nenhum. Se conhecer, pode me falar quem é, porque eu já quero acompanhar. Mas nunca um advogado vai ser bom em tudo. Acho que o tempo você vai levando por correlação, por exemplo, você atender um caso de família. Quando for outro caso da vara da família, aquela pessoa vai indicar, vai lá com a Laís, porque eu fui lá e o trabalho dela foi legal. Você acaba por osmose entrando Com nessa área, né? certeza. E aí você vai ficando mais em Com uma área, certeza. óbvio. Sim. O advogado, assim como o médico, ele é treinado para atuar em qualquer área, mas sim, ele vai se especializar numa área, né? Perfeito. Previdenciário, tributário, família,
criminal, civil, sei lá, Trabalhista, trabalhista. cível, exatamente, exatamente. Mas eu acho assim, eu acho muito legal a como é que eu vou te dizer, a essência de entender as coisas do direito, e ao mesmo Sim. passo que é legal essa história de que a mesma situação pode ser vista de óticas diferentes. A maioria das vezes. É, é, às vezes aquela vírgula ali muda uma história completamente diferente, um se, um talvez, um porventura, muda uma história Uhum. ali para bom e para Sim. ruim, né? Mas a gente tem lá na máxima do direito, você vê, né, que a justiça ela é cega, né? Ela tá lá, o juiz ele tá lá para julgar, né? Para o que ele Sim. acha que É ele acha o que equilíbrio, uma balança. exatamente o que ele acha que funciona naquele caso ou não, ou nem sempre o certo, mas o mais possível, o mais utilizável naquele caso, né? O Uhum. certo e o errado são muito relativos. Tem aquele Uhum. juiz, é um juiz da vara do trânsito dos Estados Unidos que eles fazem, eu não sei, eu acho que você deve saber quem é. Ele aparece muito nas redes sociais, que ele é Sim, já muito, vi. muito, muito piedoso, assim, sabe? E eu acho Uhum. muito legal aquilo, porque lá nos Estados Unidos, pelo que a gente vê, a corte de trânsito ela é muito severa. Muito, né? É totalmente diferente daqui no Brasil, mas é legal de acompanhar esses casos, porque realmente tem, né? Como tu falou, são casos severos, às vezes uma multa de trânsito que aqui tu vai pagar uma multinha pequena, lá se transforma num caso, né? Num case assim que para o país. E aí os casos são mostrados e tem um que aparece que eu vejo bastante assim no Instagram, que é o caso do senhor que tinha um filho, ele já tinha 90 e poucos anos, Uhum, acho que você já deve ter visto esse talvez, que ele tá julgando, é o caso, o cara tomou uma multa por excesso de velocidade e uhum. ele tem 92 ou 96 anos e o filho dele tem câncer. Só que o filho dele tem quase 70. E aí o juiz fala assim: o senhor é um bom homem. Aí ele fala assim, eu não lembro o que ele responde e tal. Aí ele fala pro cara, ele até fala pro réu, né, que ó, meu filho tá ali na porta, ele tá vendo isso e você tá acostumando ele mal. E aí você consegue ver que ele leva tudo numa boa. Lógico, aquilo ali é transmitido, tem todo um sentido para aquilo ali ser transmitido, para eles mostrarem daquela forma, para ter câmera, Uhum. para ter tudo. É meio que um reality show dentro daquela situação ali, até É, porque uma área do direito muito mais leve do que outras, né? sim, Mas é legal a maneira como mostra que a pessoa pode ser humana também, né? A sim. pessoa pode ser humana É, ali do ali outro tu lado, né? tem uma certa discricionariedade. Aqui no, não sei como funciona o direito lá fora, né? Mas aqui o juiz tem que seguir a lei. Não tem muito essa abertura. Claro que questões de interpretação tem e tudo mais, mas se está na lei, o juiz não pode, por exemplo, absolver porque ele acha que o cara é uma boa pessoa. Pode atenuar a questão dos antecedentes e tudo mais. Aqui, mas o direito aqui ele é muito diferente lá de fora, né? Laís, o que foi o caso que mais te espantou, assim, ou algo que foi muito, eu vou te dizer assim, eu não sei o termo para usar para isso, que eu não sei o que eu posso falar, o que tu pode falar também, mas enfim, o que foi um caso Uhum. que mais te chamou a atenção? Eu não vou falar de coisa impactante, mas de alguém que chegou para você com algo que você falou assim, cara, isso aqui é muito bizarro. Isso aqui não é Uhum. possível que isso exista, não é possível vai pro lado de engraçado, talvez, se você puder. Tentar ir mais. Já Deixa eu aconteceu pensar. de alguém chegar a falar algo, tipo, chegar para você apresentar uma situação e você falar assim, cara, isso aqui é hilário, sei lá. Não, assim, nunca passei por uma situação assim. Já passei uma situação em uma audiência que eu era, na época, defensora da ativa. Defensor da ativa é aquele que é chamado no fórum para passar a tarde ali fazendo as audiências, representando a parte ré no juizado especial, criminal, no caso, né? Eram crimes de menor potencial ofensivo, como ameaça, injúria, calúnia. E eu ficava ali, os réus iam chegando, né? Cada um no seu horário.
E em uma das audiências, a pessoa, o réu começou a rir. Eu não lembro por quê, mas eu comecei a rir também. E foi um ataque de riso, assim, geral, na sala de audiência, sabe? Ninguém conseguia parar de rir. E eu não tenho controle disso, eu fui a última a parar de rir. Então foi uma situação cômica, assim, que a gente passou. Não lembro o que que foi, mas foi uma situação ali engraçada, porque eles estavam brigando, era uma briga de vizinhos. Então foi a situação mais, assim, que eu lembro hoje. Eu ainda rio até hoje com um conciliador sobre isso, né? A gente às vezes conversa e fala assim, ai meu Deus, aquele dia, aquela audiência, foi uma situação engraçada, assim. Agora, de casos, quando um cliente traz um caso ali para ti, pode ser tudo menos engraçado, né? Ele pode estar brigando pela laranja que o vizinho roubou da parte da cerca dele, mas ele não vai achar engraçado, ele vai achar que é um absurdo, que é o fim do mundo. Então, a visão cômica, assim, a gente não tem muito, só em situações assim, né, nessas mais descontraídas e tal. Mas casos assim que eu peguei também, eu acho que um dos piores que eu não posso mencionar também pela questão do sigilo, cliente da parte contrária que levou para as redes sociais casos grandes de um cliente meu aqui de Tubarão, jogou tudo nas redes sociais, médicos, hospital, e eu acho que esse foi o maior, entre aspas, absurdo que eu já vi acontecer, né? Saiu da seara ali processual, do âmbito de briga, de discussão processual, e a pessoa levou para Facebook, disse que levou para a ONU, disse que levou para, enfim, foi a situação mais, assim, é a situação mais extrema que eu já passei, né? De expor, assim, essa exposição nas redes sociais. E vamos lá, a partir do momento que você pega um caso, você tem que orientar o cara a não se complicar também. Porque às vezes a pessoa sozinha, ela se complica. E aí, cara, como é Sim, que é esse trabalho de você ficar... Vocês ficam, às vezes, com essa pilha de ficar se preocupando se o cara... Às vezes uma pessoa mais sim. desesperada, se ela vai fazer uma postagem ao mesmo passo que Uhum, vocês estão cuidando lá do caso dela, ela vai correr atrás da pessoa, caçar, uhum, xingar, ir atrás, e essas coisas. Como é que vocês uhum. controlam isso, assim? Não tem como controlar, óbvio, mas como é que vocês Não tem como cercam, controlar, mas a blindam? nossa sim, a nossa orientação é a partir do momento que eles sentam ali na cadeira do nosso escritório, a gente orienta, agora é com a gente. Nós, advogados, vamos falar com o advogado da outra parte e não vai mais haver diálogo, nesses casos extremos, né, de briga, e o diálogo, as conversas ocorrem entre advogados. Entre o advogado e a parte contrária, não pode ter, porque também isso é algo antiético, né? Porque eu, na qualidade de advogada, vou estar conversando com uma pessoa que não tem a minha técnica, né? Eu não posso, por exemplo, conversar com uma parte que não esteja na presença do advogado dela, né? Isso tem um caráter antiético. E vice-versa, o advogado da outra parte não pode conversar com o meu cliente sabendo que eu sou a advogada dele. Claro que tem casos mais simples que a gente pode conversar, né? Às vezes para resolver e tudo mais, mas via de regra, quando o cliente senta ali e é esquentado, quer tocar fogo na casa do vizinho, a gente não, deixa agora com a gente, que a conversa vai ser ou na justiça ou entre advogados extrajudicialmente ali tentando resolver o litígio. Então, é assim, não é fácil. Muitas vezes, o Eric, a gente faz esse papel de psicólogo, tá? Eu tenho muito perfil conciliador, eu gosto de tentar resolver, assim, levar ao máximo para não chegar na justiça, né? Muitas vezes a gente consegue resolver com notificações extrajudiciais, chama a parte, o advogado para conversar. Então, eu tenho muito esse perfil, eu gosto porque eu vejo vantagem para todas as partes, né? E menos prejuízo, porque numa sentença, muitas vezes é tudo ou nada, né? Ou para o teu cliente ou para outra parte, em situações que tu pode resolver perfeitamente num diálogo, com mais calma. Então, às vezes a gente é um pouquinho de psicólogo também. Acho que deve ter um misto de tudo dentro disso, porque Sim, de amigo, psicólogo, isso, porque assim, ó, tem. eu sou totalmente a favor de você, cara, tentar fugir da briga em qualquer situação. Eu acho que nem sempre Uhum. dá, né?
Às vezes nem sempre você consegue se controlar e nem sempre a outra parte também ajuda. Mas eu sempre acho que tudo que a gente puder... Isso sou eu, né? Eric. Mas assim, eu abro às vezes mão de muita coisa para não levar uma briga adiante. Tem situações que não tem como. Você precisa. Não tem como. Porque A você vai gente precisar, tenta, mas não são tem como. direitos que você vai perder às vezes, ou uma injustiça vai ser cometida se você não faz nada. Mas seria sempre muito bom se a gente tivesse, sei lá, menos fóruns e mais tribunais de pequenas causas, sabe? Sim. Mais salas de conciliação e menos salas de júri. Então, com a reforma do CPC, do Código de Processo Civil, o novo código ele trouxe mais essa expectativa de tentar resolver na audiência preliminar de conciliação. Então, realmente, isso que tu está falando, ele tá no código. Só que também com a pandemia e excessos de processos, não está sendo viável todas as varas conseguirem realizar tantas audiências iniciais, né? Principalmente agora por conta da pandemia, apesar de que as audiências estão ocorrendo de forma virtual, mas isso demorou alguns meses, né, até ser implementado. Então, agora que a gente está voltando a caminhar novamente, né, mas justamente essa questão da autocomposição, ela está bem em alta agora, como é na Justiça do Trabalho, tá? Na Justiça do Trabalho sempre foi assim, é assim, a audiência inicial, ela é de conciliação, e eu acredito que a maioria dos casos tem um acordo. Cara, eu acho que é melhor, né? Menos, acho que é menos desgastante para todas as partes, Sim. menos pro acusado, pro réu, pro advogado. Tem casos que não vai ter como, mas é muito Sim, tem desgastante. casos que não dá, com certeza. O cara colocou ali, fez uma acariação, é um termo bonito, né? Fazer uma acariação, e aí, cara, conversam as partes ali, tá na presença dos advogados e chegam num acordo ali, tá todo mundo se vendo, porque eu sempre penso em casos de júri como, sabe, um puxa e empurra, assim. Vou lá, coloco a minha posição, aí o advogado contrapõe. Aí você coloca a sua posição de novo. Aí você vê aqueles casos com várias instâncias, que aí o cara foi lá, deu a decisão e recorreu de novo, e isso vai se arrastando. E às vezes uma coisa que era para ser resolvida rápida demorou anos para acontecer, porque abriu recurso, porque isso, porque aquele outro. E aí vai gerando, às vezes, um estranhamento cada vez maior das partes, trabalho cada vez maior, para, às vezes, lá no final, uma conclusão nem sempre tão boa assim, que você falou, é a questão do tudo ou nada. Você foi até o final lá, todos os recursos que você tinha para no final, não era nem o que eu estava esperando. Sim. Talvez ali na conciliação ali atrás você conseguisse Já o que você queria, sabe? Já teria sido resolvidos, justamente. Por isso que eu acho bem importante, seja numa audiência preliminar ou até mesmo numa conversa entre os advogados, eu acho muito importante fazer essa tentativa ou extrajudicial ou preliminar de resolver a situação. E tem colegas, claro, que prezam por ajuizar uma ação, porque aquilo vai te render mais honorários e tudo mais, mas aí é um cliente que não vai voltar, que sabe que tu não fez o teu melhor, que tu não deu o teu melhor, que tu não tentou olhar pelo lado dele, né? Mas sim por interesse próprio. E isso, para mim, não cabe, sabe? Legal. É legal ouvir, eu acho que é legal ouvir, e o Conversa de Vendedor existe por causa disso, porque na conversa anterior eu estava falando sobre LGPD. E LGPD está na vida do vendedor, porque o vendedor antigamente ele pegava o contato da pessoa, e agora com o LGPD ele não pode mais. Se a pessoa não ceder o próprio contato, eu passei o contato da Laís para o João. Só que, para o João vender alguma coisa para a Laís, se a Laís não me autorizou, eu não posso mais passar o contato da Laís, na verdade. Por certo, eu nem poderia, né? Passar, vai lá, liga para a pessoa tal. E tem muita gente que passa o contato e fala assim, só não fala que foi eu que mandei, mas liga para essa pessoa aqui. E aí tinha a questão da listagem também, né? Que já era proibido, mas não tinha nenhuma regulamentação em cima disso, então as pessoas continuavam utilizando.
E aí agora essa questão da listagem está cada vez mais restrita, e a gente conversou muito sobre isso, né? Eu gosto muito de ouvir, sabe, a posição de quem está nesse dia a dia, e aí a pessoa me contou sobre isso, né, o Guilherme Gonçalves. A essa altura essa conversa já foi pro ar, você vai procurar lá, você vai encontrar. A gente falou um pouquinho sobre LGPD. É legal você ver como é que é o dia a dia da outra profissão, para você entender a importância dela, sabe? Sim, com certeza. A LGPD está aí, é uma novidade, né? Que já em outros países nem tão nova assim, e que no Brasil agora ela já está em vigor, é uma lei que já está em vigor, mas agora em agosto vão ser começadas a aplicar as multas, então por isso que tá sendo tão falada novamente, né? Foi prorrogada por conta da pandemia no passado, porque já era para ter saído ano passado, né? E agora em agosto é que vai começar a possibilidade de aplicar sanções, né, por desrespeito à lei geral. E é muito importante que cada vez mais a gente saiba controlar os nossos dados. É bom até tu citar isso, porque Sim, muitas pessoas sim. ainda não sabem, né? Mas é só você prestar atenção que cada vez mais os sites estão abrindo caixinhas para você assinalar as caixinhas antes de você Ops. entrar, né? Qualquer site que você entre hoje tem a caixinha se você aceita cookies e outras coisas ali dentro do acesso àquele site, né? Uma coisa engraçada que eu sempre penso que é o li e aceito, né? Aham. 99% das pessoas que leram e aceitam, na verdade, Não elas aceitam lê, e nem leram, né? nem lê. Então, a questão da LGPD, no começo, ela causa um pouco de estranheza, né? Mas se tu for pesquisar um pouco mais a fundo, nós que estudamos, a gente vê que ela tem um fundamento e ela veio para melhorar mesmo. Quem nunca recebeu uma ligação, por exemplo, eu nunca tive conta no Banco Itaú. Recebo direto ligação do Itaú, mensagens do banco, né, dizendo, me oferecendo garantias, serviços, limites, como é que eles têm o meu contato, como é que eles têm os meus dados, meu nome completo, e isso acaba sendo chato, né? Telefonia, bancos, né, de modo geral. Então, os nossos dados, eles estão em bancos de dados, sendo vendidos por aí, sem a nossa autorização, na maioria das vezes. A gente não sabe se vai cair em boas mãos ou em mãos de golpistas. Então, a LGPD ela veio também para preservar as nossas informações e nos resguardar de situações assim, né? Eu, particularmente, acho horrível ficar recebendo ligações de telefonia que eu não tenho conta nenhuma, de banco que eu não tenho conta, né? Várias mensagens, eu acho que todo mundo se sente incomodado e lesado com essas ligações de São Paulo, né? Então, a gente espera que isso melhore um pouco, né, com a LGPD, esse controle de E dados. isso, porque assim, ó, por exemplo, essa questão das ligações, eu acho que todo mundo recebe, né? Eu tenho Todo ouvido cada vez mundo, mais falar todo mundo. que recebe, tipo assim, ó, sei lá, 15, 20 ligações por dia, que não falam nada, que, sei lá, duram 3 segundos. Eu fui a fundo de tentar descobrir o que que é isso, mas eu ouvi falar, não tenho certeza, mas eu ouvi falar, li em alguns lugares também, que são empresas que são pagas para testar as linhas ativas, ver se essas linhas realmente estão ativas. Então tem softwares que ficam, robôs que ficam fazendo ligação o tempo todo para disponibilizar esses números para as operadoras. Uhum. Pô, pensa que saco, É cara. isso, Sei lá, você teve dia de é um rejeitar mais de absurdo, 20 né? ligações. E aí É um você já. absurdo, É, todo e mundo passa por não isso. adianta você. Não tem mais o que fazer. Não adianta você bloquear a chamada. Não adianta você bloquear o chamador, porque eles têm uma base com, sei lá, 500, 600. Sim, 500 números, com certeza. E tem uma opção no celular que tu bloqueia números desconhecidos, né? Ele até chama ali na tua tela, se eu não me engano, mas não ativa para te ver. Só que daí tu acaba às vezes perdendo chamadas que realmente importam, né? De um consultório médico, do dentista, do advogado. Então é complicado, né? É bem complicado a forma como os nossos dados eles estão espalhados por aí sem um regramento próprio, né? E com a LGPD, a gente sabe que não vai resolver 100%, mas esperamos que melhore, né? Minimizando já tá bom. A grande Minimizando. barreira que a gente tem é porque, por exemplo, assim, o que eu percebo que, por exemplo, isso acontece com muita frequência nos telefones Android.
Nos Uhum. telefones Android, quando uma pessoa rejeita muito uma chamada de determinado número, e ele tem algum sistema que identifica quando o número é de uma central ou não, vem de uma central com mais ramais, automaticamente, mesmo que não, por exemplo, a sua empresa não seja uma empresa de telemarketing, o Google identifica como uma empresa e que pode ser um spam. Então, isso também é pelo uso. Então, como Nossa, tem sim. empresas que você vai ver que vai aparecer algo de vez em quando, algumas empresas, eu não sei se o teu telefone é iOS ou é Android, mas iOS. o Android, você recebe spam até de empresas que você tem negócio costumeiramente. Porque aquele telefone já foi rejeitado muitas vezes a ligação e a pessoa sem querer bloqueia o número ou alguma coisa assim, inúmeras vezes. É um número que liga para muita, tipo a central, um consultório odontológico. Ele liga para muitas pessoas Uhum. para marcar consulta e aí a pessoa às vezes vai bloqueando, 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 bloqueando. O Google vai entender que aquele número está incomodando, é o spam. Então tem isso também. Sim, nossa, Eu sei que existe tem um isso órgão, também. eu vi, alguém falou que tem um não perturbe. Eu não lembro se é do Ministério das Telecomunicações, que você vai lá e registra, Uhum. e fala, não quero ser incomodado, e aí Uhum. reduz drasticamente, mas eu nunca sei, eu nunca lembro de entrar e cadastrar meu número lá. Tem um canal de atendimento que tu registra o teu número mesmo, e eu também nunca fiz, tá? A gente tem o direito ali para acessar, mas a gente às vezes acaba deixando de lado, prefere só recusar as chamadas do que tirar um tempinho e ir lá e exercer o que tu tens ali de direito, né? Mas o canal existe de fato, e é bem legal, bem interessante. Show de bola. Passamos por muitas etapas, passamos por muitas áreas do direito aqui, Laís. Quero te agradecer, cara. Primeiro, quero te agradecer pela disponibilidade. A Laís falou lá atrás, né? A gente se conhece, acho que há uns 15 anos, Laís, mais ou menos. Ai, não fala a idade, Mais ou Érico, por menos. Não, mas favor. aí não interessa, são 15 anos. Eu tenho mais de 15, tu tem mais de 15. Isso é claro para É, todo mundo. Mas tá, então foi lá no fazemos. prezinho. Isso, foi lá no prezinho, bem lá atrás. E aí, a gente estava conversando um pouquinho antes de quanto tempo a gente não se falava, e que legal, cara, que é a gente encontrar pessoas em outras situações da vida e falando sobre outros assuntos. Nós estamos falando sobre o teu trabalho, sobre a tua profissão. Pô, que legal, show de bola. Obrigado pela tua disponibilidade. Poxa, Eric, obrigada, tá? Obrigada pelo espaço. Foi muito legal a nossa conversa anterior e o nosso bate-papo aqui também, tá? É sempre bom falar da nossa profissão, né? Do que a gente passa, as nossas dificuldades, os nossos sonhos, como a gente gostaria de melhorar. É muito bom, né? E às vezes a gente está tão na correria do dia a dia que a gente acaba esquecendo de olhar um pouquinho para a gente, para nossa profissão, né? Eu te agradeço muito, tá? Pela oportunidade e sempre que precisar eu estou à disposição, tá? Deixa as redes sociais, eu não sei se pode, mas deixa as suas redes sociais para quem quiser conhecer Uhum, um pouquinho do escritório e saber também um pouquinho uhum. mais, porque tem a parte informativa, né, Laís? Tem a parte informativa do Sim, não tem escritório. problema, não tem problema. O Instagram do escritório é Costa e Souto Advogados e o meu pessoal é laiscardoso.costa. No Instagram do escritório, a gente sempre posta conteúdos de caráter informativo das mais diversas áreas, áreas atuais, assuntos atuais, tá? Que o pessoal gosta mesmo de acompanhar, de compartilhar, porque são assuntos bem interessantes. Vale a pena conferir. Show de bola, brigadão, viu? Obrigada, tá, Eric? Para você que nos assistiu ou nos ouviu até aqui, obrigado pela sua audiência. Você que faz o Conversa de Vendedor, estar no ar aí é praticamente um ano, são mais de 30 episódios no ar, e a sua audiência que faz a gente continuar produzindo conteúdo. Então, obrigado pela sua audiência. Lembrando sempre que você pode nos ouvir através de 3 plataformas. Você pode ver o Conversa de Vendedor, essa conversa na íntegra, sempre no youtube.com/ericgazapina. Você encontra lá todos os episódios, todas as conversas estão lá. Todas as terças-feiras está no ar um episódio novo para você. Estamos também no Spotify, tá? Você pode procurar por Conversa de Vendedor lá na barra de pesquisa. Você vai encontrar também todos os episódios, todas as entrevistas que nós já fizemos até agora. E toda semana, toda terça-feira, vai para o Instagram um corte novo, um pedacinho da conversa que a gente teve,
para te dar um pouquinho mais de curiosidade, você conferir o papo todo, ou no Spotify, ou no Instagram, enfim. Então eu te agradeço. Me segue lá nas redes sociais, @ericgazapina. Lembrando que eu também estou, a partir de agora, no Na Lábia. Então você vai me encontrar também no @nalábiaoficial, você vai encontrar todo o conteúdo lá. É um podcast exclusivamente falando sobre vendas. Eu e a Franciele Fernandes, nós estamos juntos nesse projeto, né? E eu conto com a tua força lá para ajudar a gente também. Na Lábia Oficial, em todos os agregadores de conteúdo, não só no Spotify, né? Porque ele é um podcast somente áudio, mas também estamos no Instagram, @nalábiaoficial. Segue a gente lá e dá essa moral. Muito obrigado, boa semana e boas vendas.